Papa Francisco, liberdade e diversidade causam medo, nos salvará a proximidade com o povo de Deus. O medo de ser livres, o perigo do que é abstrato comparado com a vida concreta, o estilo de proximidade com o povo de Deus. Esses são alguns dos pontos ao longo dos quais se desenrolou a conversa de Francisco com os jesuítas eslovacos, relatada nesta terça-feira pela revista La Civiltà Católica. É uma atmosfera cordial e familiar a que caracteriza os encontros do Papa Francisco com os jesuítas durante suas viagens apostólicas. Esse também foi o caso na Eslováquia, quando, em 12 de setembro, na Nunciatura Apostólica de Bratislava, ele passou cerca de 1h30 com os confrades do país que ele visitou. Esse é o encontro do qual a revista La Civiltà Católica relata a conversa. Houve também outro encontro com os jesuítas em 14 de setembro passado, após a Divina Liturgia, mas foi muito breve. Ele visitou os membros da Casa de Exercícios Espirituais que não puderam comparecer à celebração, porque estavam ocupados preparando a hospitalidade para os bispos presentes. No encontro de domingo, 12 de setembro, o diálogo também foi conduzido em linguagem franca, como é evidente na resposta à pergunta sobre sua saúde. Ainda vivo, apesar do fato de que algumas pessoas me queriam morto, disse Francisco num tom de ironia, acrescentando que ele está ciente de que houve até mesmo encontros entre prelados, que pensavam que o Papa estava mais grave do que estavam dizendo. Eles estavam preparando o conclave, referindo-se à operação de julho passado, lembrando como foi um enfermeiro que o convenceu a se submeter a ela. As palavras do Papa vão da saúde à pastoral, recomendando aos jesuítas 4 tipos de aproximação para o seu trabalho na Eslováquia: a proximidade de Deus, a proximidade entre os irmãos, a proximidade com o bispo e o Papa, falando diretamente e não pelas costas, e a proximidade com o povo de Deus. A esse respeito, ele se refere ao que ele chama a coisa mais bela que um Papa disse aos jesuítas, ou seja, o discurso de São Paulo VI à Congregação Geral sobre o fato de que, onde há encruzilhadas de estradas, ali estão os jesuítas. Vamos criar problemas, mas o que nos salvará de cair em ideologias estúpidas é a proximidade ao povo de Deus. Respondendo a uma pergunta, o Papa se detém sobre o sofrimento da Igreja nesse momento, a tentação de voltar atrás. Ele a define uma ideologia que coloniza as mentes. Não é um problema universal, mas específico das igrejas de certos países. Em um mundo tão condicionado por dependências e virtualidades, nos assusta sermos livres, disse Francisco em uma das passagens centrais, lembrando que ele falou sobre isso em seu primeiro encontro público em Bratislava, usando como exemplo o grande inquisidor de Dostoiévski. Assusta-nos avançar em experiências pastorais, disse, pensando no trabalho feito durante o Sínodo sobre a família para fazer as pessoas entenderem que os casais em segunda união não estão já condenados ao inferno. Temos medo de acompanhar as pessoas com diversidade sexual. Temos medo do cruzamento dos caminhos de que Paulo VI fala. Este, explica, é o mal desse momento. Buscar o caminho na rigidez e no clericalismo, que são 2 perversões. Para o Papa, o Senhor pede hoje a companhia que seja livre, com oração e discernimento. Isto não é elogio à imprudência. O que Francisco aponta é que andar para trás não é o caminho certo, enquanto que andar para frente em discernimento e obediência o é. Sobre o assunto, então, de quando falta o fervor, ele exorta a entender se é uma desolação pessoal ou comunitária, lembrando também a importância de conhecer melhor os exercícios. Uma das questões diz respeito à colonização ideológica e ao gênero. A ideologia tem sempre um fascínio diabólico, como vocês dizem, porque não está encarnada, responde o Papa, salientando que vivemos em uma civilização de ideologias e que devemos desmascará-las em suas raízes. A ideologia de gênero, da qual você fala, é perigosa, sim. Como entendo, é perigosa porque é abstrata em relação à vida concreta de uma pessoa, como se uma pessoa pudesse decidir abstratamente, à sua vontade, se
e quando será um homem ou uma mulher. A abstração para mim é sempre um problema, salienta o Papa, lembrando, no entanto, que isto não tem nada a ver com a questão homossexual. Se existe um casal homossexual, podemos fazer um trabalho pastoral com eles, ir em frente no encontro com Cristo. Quando fala de ideologia, explica, fala sobre a abstração pela qual tudo é possível, não a vida concreta das pessoas e sua situação real. Sobre o diálogo judaico-cristão, deve-se evitar que ele se rompa através de mal-entendidos, como às vezes acontece. Então, em uma das perguntas, pede-se a Francisco como ele lida com as pessoas que o olham com desconfiança. A esse respeito, disse que existe uma grande estação de televisão católica que fala constantemente sobre ele. Pessoalmente, posso merecer ataques e insultos porque sou um pecador, afirma. Mas a Igreja não merece isso. É obra do diabo. O Papa sabe que também há clérigos que fazem comentários desagradáveis sobre ele, e ele confessa que às vezes lhe falta paciência, especialmente quando fazem julgamentos sem entrar em um verdadeiro diálogo. Ele assegura que vai adiante, no entanto, sem entrar no mundo deles, de ideias e fantasias. Prefiro pregar, disse. Ele também lembra que alguns o acusam de não falar sobre santidade, mas sempre sobre questões sociais e de ser um comunista. E, no entanto, afirma, escreveu uma exortação apostólica inteira sobre a santidade. Gaudete et exultate. Mosteiro de Far, na Suíça. Jardim Laudato Si e um carro para 20. Also das Laudato Si ist ja für mich eigentlich ein Lob Gottes. Das Thema, in dem Lob ihnen darf ich stehen. Und jeden Tag. Also eine Pflanze, die mir sehr viel bedeutet, ist die Haferwurz. Ich sähe sie aus im Frühling, ernte sie aber nicht im Herbst, lasse sie über den Winter stehen und im Frühling macht sie mir eine wunderschöne Blüte. Ich selber habe den Garten sehr lieb, weil mir viel wieder Neues entdecken, darf jeden Tag Neues entdecken. Es ist, also soweit wir wissen, zumindest in der deutschsprachigen Schweiz der erste Laudato Si Garten. Die Idee habe tatsächlich ich mitgebracht mit meinem Eintritt letztes Jahr. Ich war vorher schon Laudato Si Botschafterin und war dann dort oben in der Quarantäne bei meinem Eintritt und sah, wie unheimlich viele Menschengruppen diesen Garten besucht haben. Und ich habe gedacht, das ist die ideale Gelegenheit, ganz viele Menschen anzusprechen. Und habe das dann der Priorin und der Gemeinschaft vorgeschlagen, ob man nicht vielleicht so etwas auf den Weg bringen könnte. Also der Garten ist von der Bepflanzung so geblieben, wie er vorher schon war. Also Schwester Beatrice hat den vorher schon nach nachhaltigen Kriterien angelegt, immer schon eine Ecke unbearbeitet gelassen, hat dafür gesorgt, dass eine schöne Balance von ästhetisch ansprechenden Pflanzen, Insektentankstellen, Bienenweiden, Heilkräutern, Kräutern für die Küche, Gemüsen und so weiter dort sichtbar ist. Also die bleibt bestehen. Und es gibt jetzt 10 Impulstafeln mit Zitaten aus der Enzyklika Laudato Si, so Kernzitate im Dialog mit Texten von unserer Dichterin Silja Walter, die jeweils inhaltlich miteinander korrespondieren. Und man kann diese Tafeln lesen und kann einfach die für persönliche Meditation, persönliche Inspiration nutzen. Also das Projekt, natürlich ist unsere Kernaufgabe das Gebet, da nehmen wir natürlich das Anliegen auch mit auf, aber es soll konkret auch zur Fastenopferaktion beitragen. Wir unterstützen finanziell ein Projekt
der Fastenopfer zur Wiederaufforstung der Mangrovenwälder in den Philippinen. Bei uns kann man Postkarten mit den Impulsen, die man hier im Garten lesen kann, im Klosterladen erwerben und der Großteil dieses Erlöses wird dann gespendet an dieses Projekt von Fastenopfer. Also wir haben auch eine positive Reaktion aus dem Vatikan erhalten, aus dem Dikasterium für die ganzheitliche Entwicklung des Menschen. Dessen Koordinator hat uns sehr bestärkt, diesen Garten einzurichten und hat uns auch eine Grußbotschaft heute für die Einweihung des Gartens zukommen lassen. Gerade als gläubige Menschen ist es ganz wichtig, dass wir Sorge haben zu dieser Schöpfung, achtsam mit dieser Schöpfung umgehen, dass wir uns auch dafür einsetzen, dass die Schöpfung bewahrt werden kann. Und ich denke, gerade als Kirche, klösterliche Gemeinschaften, christliche Gemeinschaften, ist es wichtig, dass wir nicht nur predigen, sondern das auch selber leben. Und ich denke da gerade, wir jetzt als Benediktinerinnen, wir haben einen einfachen Lebensstil. Wir teilen vieles miteinander. Wir rezyklieren, wir aus verbrauchtem Material wieder etwas herstellen. Wir leben aus dem, was hier bei uns im Garten wächst. Ich denke, das ist eigentlich in den Klöstern schon immer gelebt worden, bevor man schon von dem geredet hat. Ich merke, dass wenn wir Gäste haben, dass die manchmal sagen, ja, da sehe ich, man kann auch mit wenig glücklich und zufrieden sein. Ich sehe immer, wie viele Menschen hier reinkommen. Und ich denke, das ist ganz ein guter Ort, um die Menschen zu sensibilisieren für das Anliegen, aber auch die Menschen zu sensibilisieren, darauf aufmerksam machen, dass es die Enzyklika gibt vom Papst Franziskus, dass die Kirche sich auch für den Klimaschutz engagiert. Ich denke, da haben wir einen guten Ort, wo wir das bekannt machen können.